Boas pessoal, meu nome é Posito FA, ou Pedófilo, como quiserem se chamar, não sei porquê. E hoje vamos falar sobre algumas cenas, por exemplo, vamos falar sobre os dias que, por exemplo, às vezes magoei-me muito forte. E, por exemplo, eu não tenho muitas histórias sobre isso. A única que eu lembro é sobre o dia que Yeah. O dia que estava no infantário e o que aconteceu foi que nós estávamos todos no lanche e, por exemplo, estávamos todos a comer normalmente. Mas de repente, por exemplo, eu não me lembro muito bem porque era pequenino, mas por exemplo, teve, por exemplo, as pessoas que estavam lá a cuidar de nós, não, eu desapareci para elas, mas depois quando voltei, estava com uma cicatriz ou com, por exemplo, a sangrar da cabeça. Porque o que tinha acontecido exatamente é que quando eu tinha caído, só quando caí, eu bati a cabeça na mesa. Então, por exemplo, e depois, por exemplo, disseram que eu continuei a comer na boa. Tem muita graça, imagino. Mas, por exemplo, mas depois levaram para o hospital, depois disseram que depois só fizeram pontos e eu fiquei, claro, eu era uma criança e fiquei logo assim a chorar e assim tudo. Só que está tudo bem, agora tenho uma cicatriz. Não sei se vou. Eu acho que não vou editar este vídeo, que se lixe. Também eu estou aqui a jogar e é um bocado difícil concentrar. Mas, por exemplo, mas já acho que depois de outras histórias, teve uma vez que eu estava num parque e o que aconteceu foi que estava. Eu só me. Como é que eu digo? Eu, por exemplo, estava. Eu perdi o desequilíbrio, eu desequilibrei-me de uma forma muito burra, porque o que aconteceu foi. Eu estava assim a andar. Oh, não era. Estava no parque, estava num daqueles escorregas. E eu estava ali a fazer as palhaçadas enquanto a minha mãe estava a olhar. E, por exemplo, de alguma forma desequilibrei-me e eu caí com a minha cabeça no chão. De alguma forma não me magoei, mas, por exemplo, como é que, comparando isso, acho que foi a queda mais longa, por exemplo, terrorizante que eu já tive. Depois, por exemplo, de outras histórias, tem, por exemplo, eu consigo contar, sei lá, acho que de outras histórias, as únicas que lembro, assim, acho que de outras, por exemplo, eu não tenho muito boas histórias, mas acho que teve uma vez que, já me lembro, esta foi uma das piores. Foi que estava, por exemplo, estava em casa, literalmente nesta casa onde eu estou agora. E por algum motivo, acho que era uma época onde, por exemplo, o que nós fazíamos era, nós fazíamos uma corrida, eu e o meu irmão, até à cozinha, para ver quem é que podia pôr vídeos. Isso foi para aí há um ano atrás, não tenho nada. E nós, por exemplo, eu estava a correr para lá, mas o meu irmão nem sequer estava a correr naquele dia, só estava mesmo cansado. E o que aconteceu foi que eu estava a correr, só que eu estava um bocado mais para o lado, então o que aconteceu foi que bati com o dedo na porta. No início pensava que era só uma dor, por exemplo, como aquelas que numa nó negra ou assim, mas depois, um dia, por exemplo, e não me parou de doer. Depois, algum dia, fomos lá verificar no hospital da minha madrasta o que é que tinha passado. E aparentemente tinha quase partido o dedo mindinho do pé. Podia ter sido pior se tivesse batido com mais força, mas por exemplo, não parti nada e não tive, assim, só tive de usar um gesso e depois já estava. Mas por exemplo, nós só fomos verificar se tinha partido depois de muito tempo. Por exemplo, acho que foi de 31 meses depois de ter batido, só fomos verificar. Então, para terem por exemplo, noção que, por exemplo, pode ter. Eu não sei se. Eu tinha visto vídeos que, por exemplo, os ossos podiam regenerar mal se não fossem inspecionados. Então, mas acho que não aconteceu isso só. E eu estou tudo bem, não é mesmo? Depois de outras histórias, não tem mais nenhuma. Então, isto é o fim do vídeo. Deixem like e subscrevem-se. Eu estou a fazer este canal é novo, porque decidi criar um novo só mesmo para, por exemplo, distinguir. O meu canal principal é Pedrito FA. Padrão, só é um. Só que eu não vou mudar, acho que eu vou mudar de nome. Eu vou fazer umas mudanças hoje, então se o canal de repente mudar de nome, pode ser, ele é só mesmo a mudar. Então fiquem bem e até o próximo vídeo. Bye bye!